Agora a gente entra naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos que tipo de energia está reservada para minha força pessoal com todo esse poder da renovação do Sol em Virgem e também da Lua Nova. Como eu faço em todos os vídeos, eu sempre informo, você pode utilizar tudo que nós vamos conversar aqui agora para o seu signo pessoal, que é seu signo solar, para o seu signo ascendente ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça somente o seu signo, maravilha, observa se você está na luz ou se existem ainda alguns pontos a serem verificados para que você tenha uma fluência legal em relação a qualquer experiência da sua vida. Caso você conheça o ascendente, que é tão famoso quanto o signo solar, pensa da seguinte forma, olha, os dois aqui, no que nós vamos conversar agora, e o seu signo solar representa os seus anseios mais internos, aquilo que representa o que você quer alcançar e ter uma realização bacana. E o ascendente é o primeiro passo para você chegar no sentido de ter a vitória naquilo que você deseja. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que o Sol ingressa a partir de sexta-feira. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, vocês representam o primeiro setor nesta mandala de desenvolvimento da semana. Vocês estão com o poder do Sol e também da Lua, que chega no final de semana formando todo esse poder novo, essa energia que representa os passos que nós precisamos dar para criar o que representamos. Mas nunca se esqueçam, vocês estão aí com a cauda do dragão, que é um ponto lunar, que será ativada domingo junto com um aspecto maravilhoso que é o dedo de Deus. O que eu recomendaria para todos vocês, virginianos, é o momento mais do que nunca de utilizar a sua energia pessoal para observar os detalhes em tudo. Veja se de repente, em relação às suas experiências, aquelas que você está colocando a sua força, que representam as suas prioridades, se existem algumas coisas a serem arrumadas que de repente, com um pouco de jeitinho, você tem a possibilidade de se readequar em relação a elas e a fluência surge como um passe de mágica. Vocês estão com esse poder, vocês estão com essa força, principalmente a partir da sexta-feira. Já se você observar que esses pequenos detalhes que agora você vê representam grandes realizações e revisões a serem feitas, ou você encara de vez a experiência e vai com tudo, mesmo que seja extremamente desafiador, a experiência é importante e ali você coloca a sua força de observação, procurando acertar tudo, ou, de repente, tudo que você pode observar demonstra que ali não vale mais a pena ou não tem mais sentido você colocar a sua força, porque por mais que você tenha inserido a sua energia ali, você vê que os resultados não vêm. Então é o momento de utilizar a crítica que tanto falam em relação à energia de vocês no sentido próprio. Se vale a pena ainda, se não vale, então sempre a sua energia agora vem com tudo. Se você perceber que dá, que vale a pena, mais do que nunca, a crítica como um instrumento de aperfeiçoamento e não uma crítica para potencializar mais ainda aquilo que não está legal. Você tem esse poder, você tem essa iniciativa que é típica do setor e principalmente domingo, observe se de repente ainda existem alguns aprisionamentos ou mesmo autossabotagens da sua parte que devem ser vencidos. Tudo isso é demonstrado de uma forma bem clara para vocês. Vai para cima se é importante e deixa de lado se não mais vale a pena colocar a sua energia em coisas que já estão te desgastando, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em segundo na mandala da semana. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, a energia de Marte que estava formando aspectos fantásticos com a força do Plutão, com a energia do Urano também. Nessa semana essa energia começa a se dissolver. Então possivelmente você já teve muitas oportunidades de observar com extrema clareza
se o fluxo veio para você despertar no amor ou no rigor. Você precisa observar nessa semana se tudo que você tem condições de observar nos detalhes, nas pequenas coisas, estão oferecendo uma base firme, uma base estruturada, ou se de repente a energia ali está cristalizada, está teimosa e não existe possibilidade de mudança. Obviamente vocês podem colocar isso que eu estou falando em qualquer experiência da sua vida. Se você perceber que o seu esforço, onde você consegue observar tudo, você fala, pô, estou vendo que está funcionando. A energia de Marte que está comigo está oferecendo resultados. Então é o momento de manter, se realmente isso importa, estruturando e firmando cada vez mais aquilo que interessa na verdade para todo mundo. Já, se você observar que você está colocando a sua energia ali, e a situação está cristalizada, ela não muda, o seu Marte não sabe mais o que faz. Tem muita teimosia, que pode ser inclusive de você, de teimar em fazer com que as coisas sejam do seu jeito, e muitas vezes não é assim que deve ser. É o momento de você perceber se isso vale a pena também. Então os detalhes oferecem isso. Ou uma estrutura, um caminho legal, um caminho bem resolvido que se firma cada vez mais, ou se a teimosia vence toda a sua perseverança e com isso você percebe que a energia do Marte ali machuca você e, por que não, também todos que estão envolvidos. É o momento de observar isso. Aí, este Sol, que vem trazer toda essa renovação com a força da Lua Nova, te oferece caminhos para ver se vale a pena ainda você continuar com essa energia ou se, de repente, deixa para lá. Está tudo na mão de vocês. Agora, qual é o terceiro signo que nós vamos conversar? Exatamente o signo Escorpião. Escorpianos, o que eu diria para todos vocês? É um momento mais do que nunca, com o poder da palavra, com o poder da expressão, você arrumar todos os assuntos que a Lilith, que está firme aí, está demonstrando para vocês. Ou seja, tanto o que você fala, como também o que você conecta de informação é imprescindível para você atuar com os detalhes. Sabe aquela coisa que de repente você falou e você acredita que está tudo bem e não está, de repente você falou demais e agora é necessário dar uma arrumada nisso que ficou meio mal compreendido, ou aquelas situações que você falou de menos, sabe? Deveria ter falado e não falei, agora isso está me incomodando. É o momento de você equalizar as suas palavras. É o momento de você ver através dos detalhes das informações, como eu disse, que chegam para você, onde você precisa arrumar as coisas. Pode ser numa conversa direta com pessoas, ou numa situação específica, ou em algo que é importante para você. Possivelmente esses detalhes, se você ficar ligado, chegarão para você nessa semana como assuntos que você pode melhorar uma situação que já está boa ou, de repente, corrigir pequenas coisas que ficaram, como eu disse, mal resolvidas porque você falou demais ou falou de menos. Assim como também pessoas e situações que você está ligado, de repente, podem te procurar para acertar coisas mal resolvidas, que ficaram, de repente, mal faladas, não estou falando no sentido de que existem energias densas aí, mas coisas que ficaram, na verdade, mal compreendidas, ou, de repente, coisas que, de repente, as pessoas podem falar para você, que você falava assim, poxa, eu não tinha pego ainda o verdadeiro sentido da informação. Então, esses detalhes, tanto na luz como na sombra, se você ficar atento, você vai poder desvendar e arrumar determinadas situações ou, no mínimo, compreendê-las melhor. É assim que você opera com a força de Lilith que está aí. A força da expressão, a força da comunicação. Com isto, você saberá se você está sutilizando ela ou se a densidade dela pode estar machucando você. Preste muita atenção em relação a isso. Agora nós vamos conversar com um signo que ficou em quarto na semana. Vamos conversar com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês caíram no quarto setor. O quarto setor é um setor de muita expressão emocional. Então, as emoções que na verdade representam os sentimentos que estão dentro de ti
possivelmente a partir desse novo posicionamento solar, as emoções que estão dentro de ti possivelmente serão totalmente expressas, porque esse setor ativa as emoções. Então, os detalhes estão na forma como você encara, vê e analisa todos os seus sentimentos verdadeiros, porque eles terão muita força a partir dessa semana. Tudo aquilo que realmente te incomoda, que não está legal, existe uma possibilidade muito grande de você expressar os seus sentimentos com emoções extremamente fortes para deixar claro que você não concorda com a situação presente. Então é um momento que eu recomendaria para vocês, preste muita atenção com a força das suas emoções expressas nas experiências. Às vezes, a gente pensa que a gente vai melhorar alguma situação colocando o que está dentro de nós de uma forma bem clara, e como eu disse, as nossas emoções, e muitas vezes não é esse o caminho correto. Então é um momento onde o controle emocional, ou na verdade, como você emprega a sua força emocional, é preponderante para o seu êxito ou mesmo para complicar as situações. Então observe com mais calma. Se você perceber que vem um vulcão dos seus sentimentos e as emoções irão sair, se de repente é necessário, que seja, mas saiba que você tem muita força e muito impacto com a expressão dos seus sentimentos. Se de repente você perceber, se eu colocar isso para fora, possivelmente as coisas vão complicar mais ainda, e isso não vai ser bom para mim e, na verdade, para todo mundo. É um momento de controle. Então, eu recomendaria para todos vocês, observe isto com muita atenção. Inclusive, o seu regente, que é Júpiter, está no signo que representa diretamente a energia do setor que vocês caíram nessa semana. Então é um momento de muita observação, porque esta renovação solar, principalmente a partir de sexta-feira, desafia a energia de vocês. Já se você sentir que a fluência está boa, que você vai colocar uma emoção bacana nas experiências, aproveita, porque possivelmente você será muito bem compreendido e aceito com esta expressão. Então, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, é o momento de você analisar isso com muito critério. Tá na fluência? Coloca o coração para fora. Tá no desafio? Cuidado, porque a expressão das suas emoções, a menos que seja totalmente necessário, pode deixar a situação um pouquinho mais complicada. Mas às vezes as complicações representam o caminho das soluções. Então basta você verificar nas suas experiências pessoais, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, como vou avisar toda semana, o regente de vocês, que é Saturno, está em retrogradação junto com o Netuno, também em retrogradação. Então é um momento de muitas revisões. Então todos os detalhes que você deve observar nas experiências representam a alegria de vivê-las. Olha que interessante, esse é o ponto principal para vocês, a alegria de vivê-las. Quantas vezes nós estamos imersos em algumas experiências que a gente coloca uma alegria que de repente ela não é autêntica e verdadeira. Esta é a chave para vocês. Então todos os assuntos que já não estiverem sendo vividos com alegria, vamos colocar essa palavra, com amor, com prazer de vivê-los, agora possivelmente eles irão se acentuar. Então os detalhes das experiências que possivelmente te incomodam, primeiro os desafios, daqui a pouco nós vamos para a parte fluente. Quando você ver esses pequenos detalhes que já te incomodavam um pouco, agora eles vão se acentuar. Então é aquilo que quando você estiver nessa experiência que não mais se encaixa na sua vida, você possivelmente vai observá-los e eles vão te incomodar muito. Então é o momento de você enxergar estas verdades, porque a gente sempre tem a tendência para de repente não complicar algo que já não está muito bem resolvido, de relevar pequenas coisas, mas muitas vezes essas pequenas coisas nos incomodam muito, nos ferem e a gente vai deixando para lá. Então, se você começar a observar pequenos detalhes que te incomodam muito,
Primeiro ponto é isso. Será que isso já existe há um bom tempo e eu estou relevando tanto? Agora isso está pegando tanto em mim? É o momento de você colocar a sua energia, o que realmente você é e quer na experiência, de uma forma bem clara. O que seria isso? A autoafirmação. Não ficar mais relevando tanto, porque isso pode ocasionar mais para frente um desafio muito grande que você não sabe lidar. Então é o momento de observar esses detalhes e o quanto eles, na verdade, te incomodam. Assim como também as pessoas podem observar isso em você. De repente, alguns posicionamentos que você já tem, que incomodam as pessoas, e de repente você pensa que está tudo bem, elas vão se queixar com vocês também. Então tudo pode ser iluminado com esses detalhes que virão à tona, compreendeu? Já o lado luminoso dessa energia é o seguinte: pequenos detalhes que estão presentes podem demonstrar agora de uma forma bem clara o quanto você é valorizado, o quanto verdadeiramente gostam de você. Sabe aquela coisa que de repente você está ali na experiência tal, e quando você vê, você sente o quanto as pessoas gostam de você, o quanto as pessoas ou a situação em si que você está envolvido veem luz em ti, te motivam, colocam a sua energia para cima. Então é tudo questão de observar esses detalhes, a valorização, o brilho, estar feliz, estar alegre ou tudo que é contrário a isso nas experiências. Então procure observar, veja o que vale a pena ainda ser mantido, o que vale a pena ser arrumado ou o que não vale mais a pena você colocar a sua energia, se baixa integralmente o seu astral e apaga o seu brilho pessoal. Todos esses detalhes, tanto como luzes como sombras, serão demonstrados para vocês. Basta vocês ficarem conectados, que é exatamente esta minha missão aqui com vocês, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sexto na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, vocês caíram exatamente no setor que tem tudo a ver com a energia da renovação do Sol essa semana. Sabe aquela coisa da organização, da faxina, da purificação, de organizar as coisas? Então, possivelmente, todas as desorganizações, sejam elas pequenas ou imensas, serão observadas por ti. De repente, alguns assuntos que você está envolvido, que você acreditava que estava caminhando legal, que estava tudo bacana, se tem alguma coisa que precisa ser arrumado, a partir dessa semana você consegue observar. Nossa, olha, aquilo estava passando desapercebido e agora eu vejo. Qual é a dica principal? Quando você perceber que existem coisas e assuntos que de repente estão desorganizados e parecem coisas pequenas, incida a sua energia ali e arrume-os. Não vai deixando, porque uma pequena coisa, quando você menos observar, pode se tornar uma coisa imensa. Então isso você pode observar tanto nas pessoas como também em situações que você está envolvido. Uma dica que eu daria para você também, se isso é uma possibilidade, como eu lanço aqui para todos os signos, várias nuances do setor que caíram. De repente, se você está um pouco relapso com a sua saúde, possivelmente você recebe um toque a partir dessa semana. Olha, cuida mais da sua saúde. Não deixa essa coisa que está pequenininha agora se ampliar, porque mais para frente pode se tornar um tratamento mais sério. Então, muita atenção à parte da sua saúde também. Uma coisa que eu recomendaria para todos vocês também, aquarianos, a partir do momento que você observar coisas que estão desorganizadas, normalmente envolvem pessoas. Procure demonstrar, através da sua energia pessoal, a força de colaborar o aperfeiçoamento, não só apontar onde estão os erros. Você compreendeu? Então você vai ter essa visão crítica, mas que use, como já falei aqui para outros signos, a crítica como aperfeiçoamento, essa energia do Plutão retrógrado que está com vocês também aí por um bom tempo. Então presta atenção em relação a isso. E também, para finalizar, de repente as pessoas que você está envolvido, se verem em ti algumas coisas que você precisa melhorar,
procure escutá-las, procure ver se existe essa crítica como aperfeiçoamento. Talvez amigos de verdade possam demonstrar para você isso. Então é um momento de muita observação. E como eu disse no início, momento de arrumar tudo, um momento de deixar tudo ajeitado para que mais adiante o trabalho não seja dobrado, se ele pode ser feito hoje. E atenção à sua saúde também. Os pequenos detalhes que fazem a diferença. Já ouviu falar nesse ditado, né? Isso se encaixa perfeitamente para você a partir dessa semana. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 7º na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, vocês que estão aí com esse ponto lunar, vou lembrar sempre, enquanto ele estiver aí, que representa um ponto de libertação, um ponto lunar que traz exatamente essa possibilidade de você conseguir se libertar de amarras que de repente podem estar te incomodando. Onde que essa força dos detalhes, essa força do aperfeiçoamento e da purificação atingem a sua energia pessoal a partir dessa semana? Nas parcerias, nos relacionamentos e nas associações. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à mente representa diretamente relacionamentos afetivos. Não, tudo que você se permitiu envolver de uma forma bem intensa e verdadeira. Aquilo que realmente, sabe, você fala, isto é importante para mim e eu permiti que isso faça parte da minha vida. Então podem ser assuntos, podem ser caminhos que você resolveu trilhar e eles fazem parte da sua vida. Então é um momento de você observar em todas essas parcerias e todas essas energias quem realmente está agregando e quem realmente não está somando mais nada na sua vida. É um momento de você observar, existe uma troca, eu aprendo, mas eu ensino. Eu me dou quando é necessário, mas quando eu preciso, se doam para mim também. Se existe esse jogo polar onde o caminho do meio sempre será o caminho correto a ser seguido. Isto é uma parceria. E como eu disse, não pense só em pessoas, pense em tudo que você tem assim uma ligação muito séria e comprometida na sua vida. Aqui que estão os detalhes que você deve observar. Não adianta nada só você oferecer. E na hora que você precisa, nada chega para ti, como também você só exigir que os outros façam e você, quando eles precisam, não faz nada. É um momento de muita reflexão, porque esses detalhes possivelmente serão vistos de uma forma muito intensa. E este ponto lunar de libertação pede, a partir dessa renovação solar junto com a lua nova, que você saiba ter exatamente o caminho do meio como aquele caminho fiel da balança, aquele que demonstra a verdade. Porque parcerias e associações, todos se ajudam mutuamente. Se isso estiver presente, maravilha. Mas tudo que você observar que antes não era visto, que não agrega mais, isso será demonstrado. Assim como você também, se não agrega mais em situações externas, elas também verão que você também não faz mais parte da vida delas. Eu acredito que ficou bem claro. Então basta você observar isso na sua própria vida e nas suas experiências, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, esta conjunção aí deve estar ocasionando uma tremenda bagunça na vida de vocês, não é isso? Obviamente que pode representar uma bagunça boa, uma agitação muito grande, porque Saturno e Netuno conjuntos em retrogradação, isso não é para qualquer um. E essa energia ainda está forte, firme e presente sob a égide de vocês. O 8º setor, ele representa o seguinte: como que eu posso colocar essa energia dos detalhes e da renovação solar em relação à força pessoal de vocês? Indica sempre o seguinte: aquilo que a gente busca nunca vai chegar em nós se nós estivermos com a nossa energia totalmente preenchida. Sabe aquele ditado que copo cheio, quando você tenta colocar alguma coisa dentro dele, transborda? É exatamente isso. Então é um momento, com esta retrogradação conjunta sob a égide de vocês,
de vocês observarem de uma forma bem intensa se aquilo que você realmente almeja, que aquilo que você gostaria de ter mais aprofundamento, se doar de uma forma integral, se isso realmente faz parte da sua energia pessoal, seja o que for, aquilo que é prioridade para você. Porque se você está com a sua energia já totalmente focada em outros pontos, muitas vezes você não consegue aquela profundidade e intensidade naquilo que realmente interessa. Então o grande questionamento é este: aquilo que realmente é prioridade para você. A partir dessa semana, principalmente sexta-feira, quando você olha, você está ali por inteiro, você se doa verdadeiramente, ou essa semana pode demonstrar que você acha isso, mas que verdadeiramente não é assim. É o momento de você liberar coisas secundárias. É o momento de você retirar da sua vida onde você gasta sua energia inutilmente para que sobre espaço para aquilo que é verdadeiro e que você quer na sua vida, tem espaço para chegar em você. Isso é praticamente até uma lei da física. Então você vai conseguir observar os detalhes daquilo que você tem como prioridade na sua vida, se isso está por inteiro ou não na sua vida. Se não está, e realmente isso vibra dentro de você com bastante intensidade, é porque você precisa deixar de alimentar coisas secundárias na sua vida para sobrar espaço para que aquilo seja por inteiro. Eu acredito que deu para entender que o desapego é a tônica, mas o desapego daquilo que você está se desgastando e não vale a pena. Aí sim o que é seu vai ter condições de se aproximar de vocês. Essa retrogradação fortíssima da conjunção Saturno-Netuno, ok? Vamos em frente e muita atenção a esses detalhes. Agora vamos conversar com o signo que ficou em nono na semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, o regente de vocês, que é Vênus, a semana passada estava conjunto com a energia do Júpiter. Então, muitas coisas podem ter vindo à tona. Mas agora pergunto para vocês, em relação a esse nono setor, que é o setor do entusiasmo, o setor de novos horizontes, o setor que representa sempre novas conquistas, que sempre se abrem para todos. Como é que está isso na sua vida? Você sente a sua vida num mesmismo? Acredito que vocês entendem esse termo que eu criei aqui. Aquela coisa que está sempre da mesma forma. E você fala, poxa, isso poderia estar melhor. Eu poderia estar trabalhando isso com mais otimismo, mais alegria, mais entusiasmo. Poderia, de repente, alcançar novos horizontes, novas realidades com isso que eu estou vivendo. Eu até gosto de estar vivendo isso, mas está numa situação que é sempre a mesma coisa. Então, para vocês, essa semana, com este posicionamento da renovação solar, que fala a mesma linguagem do seu signo, pois é o mesmo elemento, é a hora de você romper barreiras. É o momento de você sair de limitações. É o momento de você colocar a sua energia para romper determinadas barreiras que podem, de repente, estar impedindo o fluxo da sua energia pessoal. Sabe quando a gente percebe, pô, eu não tinha visto ainda esse caminho que pode trazer uma renovação maravilhosa na minha vida? Se você observar os detalhes, você vai enxergar esses caminhos que vão oferecer novos direcionamentos, novas realidades que vão trazer essa libertação e resgatar o seu otimismo. Então é um momento maravilhoso para vocês aproveitarem isso. Já se você perceber que essa energia que te cristaliza, que te firma numa determinada energia que não se renove, fica, como eu falei inicialmente, o mesmo, se você não ficar atento aos detalhes, se isso é importante, mas você não quer se libertar disso, se você perceber que nos detalhes não existe a possibilidade de melhorar essa situação para que você adquira novamente o seu entusiasmo, você pode estar se condenando a uma situação onde as renovações nunca virão. É o momento de arriscar um pouco mais. É o momento de buscar quebrar limitações para que tudo isso ofereça para você esses novos direcionamentos que vão resgatar o seu entusiasmo. Esta força está presente de uma forma intensa e se vocês souberem direcionar, de novo digo,
O Sol está mandando influxos maravilhosos para vocês a partir de sexta-feira. É o momento de você resgatar isso. E coloque tudo isso que nós conversamos agora em qualquer experiência da sua vida, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, vocês estão com o Urano aí. O Urano está demonstrando uma energia fortíssima para que vocês se inovem, para que vocês trabalhem de repente de uma forma diferente, para que os resultados, se isto for necessário, sejam diferentes. É um momento de ousar. É um momento de você perguntar, principalmente para si mesmo, pô, aquilo que eu determinei que em 2025 eu ia fazer, será que você está fazendo? Olha esse questionamento. Será que realmente você está vivendo aquilo que é mais importante na sua vida? O 10º setor na astrologia, que representa essa força da renovação do Sol que vem nessa semana, te coloca no cume da montanha. E no cume da montanha você tem condições de observar tudo. Seria como se fosse aquele olho da águia. Então esse tipo de força e poder está com vocês, junto com esse Urano que veio com tudo. Agora eu pergunto para vocês, novamente, aquilo que você determinou nesse ano, que você falou assim para ti mesmo, não, isso eu vou fazer, isso é uma prioridade para mim. Você está fazendo, você está disciplinado, você está com uma força ali, com uma energia, com um foco que você realmente continua mantendo a sua energia pessoal para atingir. Por isso que eu falei disciplina. Se de repente, cuidado com isso, esse Urano veio e está agitando a energia de vocês para tudo quanto é lado, demonstrando inúmeras possibilidades e aquilo que era importante, que você tinha determinado, e quando você, naqueles momentos, você parou a pensar, puxa, aquilo que eu falei que eu ia conseguir esse ano, eu já estou aqui sucumbindo e não estou conseguindo, e já estamos praticamente no final de agosto. Se você perceber que isso está de lado e é importante para ti ainda, ativa esse Urano para observar aonde você está desfocando a sua energia e volta com disciplina em relação a ele. Porque se você no início do ano falou que isso ia ser importante e agora não mais é, quem é você? Você não sabe nem quais são suas prioridades? Então, a dica principal: estabeleça verdadeiramente aquilo que é prioridade para ti e vá com essa energia uraniana, demonstra bastante ousadia, uma forma diferente e autêntica de agir e procure se organizar e se disciplinar para que esse foco seja resgatado na sua vida. Sempre temos alguma coisa. Se está tudo bem, se você continua forte, firme e focado naquilo que você já tinha se comprometido, ou muitas vezes até já atingiu e está com outro caminho, maravilha, siga em frente. Mas se você perceber que deixou de lado, está na hora de resgatar isso. E com muita força de vontade. Porque senão daqui a pouco o ano acaba e no ano que vem de novo, porque eu vou conseguir isso. E não vai conseguir. O momento é agora. Acredito que vocês entenderam a mensagem, né? Vamos seguir em frente. Agora vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em 11º. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, semana passada, tiveram de uma forma firme ali a conjunção do Vênus abraçando Júpiter. E aí, quais foram as informações que vocês receberam? Como que vocês lidaram com a expansão da energia venusiana em relação à sua força pessoal? Seu próprio amor próprio e o amor, isso é do 11º setor, o amor trocado com todo o entorno que te envolve. O 11º setor é o setor dos amigos, dos grupos, de tudo que você resolve partilhar a sua energia, tanto no sentido virtual como aqui, como também no sentido presencial. Como está essa sua troca? Como está a sua energia quando você fala das pessoas que estão envolvidas contigo? Vamos chamar de amigos, conhecidos ou pessoas próximas? Como você quiser. Aí você pode falar assim, mas eu fico aqui na minha, tal. Então, se você fica na sua, os seus amigos próximos é o próprio YouTube que você está aqui agora. Ou mesmo, de repente, onde você compartilha a sua energia nesse mundo virtual. Você está trocando energia.
Agora, o grande questionamento, que os detalhes que te demonstram nessa semana. Você está feliz com a forma como você vive a sua troca vibracional? Com quem você permite interagir a sua energia? Você está alegre? Está legal? A energia está boa? Então mantenha, se você está feliz. Mas os detalhes dessa semana muitas vezes podem demonstrar que você não está interagindo com pessoas e situações que de repente não estão trazendo o conteúdo real que você necessita para seguir adiante. Porque os grupos, os amigos, as nossas interações servem para quê? Para trazer valores, para nos alegrar, para nos deixar felizes, para de repente trabalharem o acréscimo de conteúdo vibracional para que a gente tenha propriedade naquilo que a gente se lança, nas experiências. Então, simplesmente observe isso, porque vai ser demonstrado se você está interagindo com pessoas e situações que agregam, que te alegram, que te elevam, que te sublimam e tem a ver com a sua evolução, ou se você está perdendo tempo. De repente você é um peixe fora d'água e não percebeu ainda. Então é um momento de você selecionar exatamente isso. Quem está agregando, quem está trazendo vibrações boas para mim, ou de repente quem não está agregando mais, aí que os detalhes podem apontar esses desafios. Eu percebo que eu estou ali, estou procurando interagir, mas as fluências, as energias não vêm, as coisas não são como eu queria, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo feliz. Então é o momento de você cessar estas interações. Então, resumindo em relação a tudo que conversamos, é o momento de você observar quais são as interações que agregam valores em relação ao que você busca, enaltecendo e ajudando e contribuindo com a sua energia, como também aquilo que não traz mais nada de ligações, porque não vibra mais com o seu ser. Não gaste mais a sua energia com essas interações. Selecione isso. Os detalhes vão propiciar a possibilidade de você enxergar isso. Às vezes, essa interação é um relacionamento direto, às vezes é um trabalho, às vezes é uma questão familiar. Está na hora de você selecionar com quem você compartilha a sua energia. Este é o ponto principal para vocês nesta semana. Agora vamos conversar com o signo que ficou por último, mas como eu sempre brinco, os últimos serão os primeiros. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, esta é uma semana onde o Sol encerra o ciclo ou a marcha que representou sobre seu signo. Então, todos vocês praticamente estão com o tanque cheio. O que representaria esse tanque cheio? Sempre quando a gente faz aniversário, que se chama Revolução Solar na astrologia, nós estamos abastecidos de energia, ou seja, como um próprio automóvel, você tem o tanque cheio, você tem uma autonomia fantástica para direcionar a sua energia para onde você quiser. Então todos vocês estão com esta força, vocês estão com esse poder. O grande questionamento com este Sol que encerra o ciclo em vocês e inicia a sua força no próximo signo. Todos vocês se autoafirmaram em relação aos seus propósitos? Vocês conseguiram deixar de uma forma bem clara quem vocês são na experiência e o que realmente vocês desejam? Se vocês são valorizados exatamente nas experiências que são importantes, e ali você se sente adaptado, à vontade, com brilho, colocando a sua energia, ou se de repente existem alguns pontos que vocês ainda precisam ajustar. É agora que vem o que eu falei no início, que é o tanque cheio do automóvel, que é a sua energia pessoal. É o momento de você arrumar isso. Se a situação é importante e você não vê esse fluxo, mesmo com o tanque abastecido, é o momento de você colocar a energia, se a situação é importante, na observação desses detalhes, para você resgatar isso. E qual é o caminho? Olhar para dentro. Não adianta você pensar que está tudo bem, que está tudo certo numa experiência, e de repente isso não é verdadeiro. Você estava pensando que era assim, e a partir dessa semana, você olha, você começa a ver detalhes ou nuances na experiência que demonstram que muitas coisas ainda devem ser arrumadas. É aí que você tem que interagir
com a sua energia pessoal para resgatar esses valores, sem brigar com ninguém ou impor aquilo que você considera que é necessário. Converse, dialogue, mas nunca esqueça, o verdadeiro segredo é você olhar para dentro de ti. As respostas verdadeiras desses detalhes que você pode enxergar, tanto no sentido da fluência como desafios, na verdade eles devem representar um reflexo do que está dentro de ti. Cessa o barulho exterior. Quando você sentir que os detalhes demonstram assuntos que você deve refletir mais, vai para um canto, pensa bastante, olha para dentro e vê o que o seu interior fala, como você deve agir para você arrumar o que não está legal, como também para colocar a sua energia para potencializar o que está fluindo. Tudo está na mão de vocês. Novamente, o tanque está cheio. Apenas saiba para onde você vai com o seu carro. Acho que deu para entender. Esta é a força que está reservada nos detalhes observados para todos vocês leoninos nessa semana. Então é isto, galera. Esta é a força para os 12 signos que, principalmente a partir da sexta-feira, com a renovação do Sol e logo na sequência a Lua Nova, trazem todo esse poder para que todo mundo saiba se preparar para toda essa purificação maravilhosa nas experiências, para que tudo comece a fluir do jeito que realmente a gente deseja.